Há uma espécie de um ditado que dizia no Caramulo: de leão a leão que manda é o João. Era realmente uma pessoa que queria concretizar projetos, que queria envolver as pessoas nos projetos que fazia. O João, nessa altura, tinha 17 anos, era um rapaz alto, bonito, bem parecido, muito alegre, muito bem disposto, com um sentido de humor enorme e com aquela gente toda para o desporto. Eu lembro que eu, com 10 anos, eu tinha aquela sensação de quando eu for crescido, quero ser como ele. Curiosamente, o Jerónimo Lacerda, que era um homem do passado, criou na sua propriedade duas coisas que foram extremamente importantes: um corte de ténis e uma piscina, enfim, de estilo olímpico, mas tinha só 25 metros, onde eu aprendi a nadar e onde eu passava sempre, enfim, nas minhas férias grandes, era lá que passava o tempo. E o João, desde muito novo, ao contrário da Maria Arminda e do Abel, que eram perfeitamente desajeitados para qualquer desporto, ele mostrou uma habilidade enorme para o desporto. E então ele, durante as férias grandes, resolveu criar um clube para os amigos, e para ele e para a família, um clube que se chamava Caramulim Clube, lembro disso perfeitamente, e organizou umas Olimpíadas e aí criou as pistas de 100 metros, de 600 metros, uma zona de saltos de altura, saltos de comprimento, engraçadíssimo. Em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, é a passagem dele para a faculdade. Ele, portanto, faz os estudos glaciais e entra em Lisboa na faculdade. O pai, o Jerónimo Lacerda, tinha-se formado em Coimbra, mas desde muito cedo que ele faz constantemente viagem para Lisboa. É lá que ele estabelece uma rede de amizades. Ele tinha uma amizade já nessa altura com o Dr. Salazar, como se dizia, não era Oliveira Salazar no Caramulo, o Dr. Salazar, e com a rede toda política à volta. Portanto, quis que o filho viesse para Lisboa. E é aí que ele faz a sua faculdade, todos os anos da faculdade até se formar. E que tinha criado em Lisboa outros gostos pelo desporto. O boxe. Ele, durante alguns anos, fez boxe e montou exatamente ao pé da piscina, que era na propriedade da família, uma zona para prática de boxe, e o outro, o automobilismo. Ele não estava muito ligado ao automobilismo, mas eu lembro-me que toda a gente percebia que ele tinha muito jeito para a condução. Jerónimo Lacerda foi um homem absolutamente fora de série. Era um homem de outra época, evidentemente, nascido ainda no século XIX, mas com uma visão muito moderna do mundo. As infraestruturas que ele criou na Estância Senatorial de Caramulo, que foi ele que fundou e que se transformou numa estância de uma dimensão enorme, com 20 sanatórios, 32 médicos, 1.200 estudantes, enfim, teve uma projeção enorme, não apenas no país, mas fora do país. À volta disso criou infraestruturas espantosas, desde a captação de água, uma barragem de eletricidade, uma lavandaria mecanizada a vapor, saneamento de águas e lixo, enfim. Havia ali um espírito muito moderno que esteve sempre presente em toda a sua obra. O Jerónimo morre em 1945. Ia fazer 56 anos e, portanto, o João, nessa altura, andava na Faculdade de Medicina. Ele tinha, portanto, 22 anos, parece-me, e, portanto, ainda lhe faltavam 1 ou 2 anos. E era necessário alguém que tomasse conta do Caramulo, que aquilo era uma organização enorme, e portanto o Abel toma conta daquilo. O João ainda andou 2 ou 3 anos, e só depois de acabar o curso é que ele vai para o Caramulo. Eu, nessa altura, enfim, lembro-me muito bem dele, ele passa a fazer parte do corpo clínico do Caramulo e passa a dedicar-se muito às corridas, aos chamados rallies. Em 1948 decidiu participar numa única prova, que foi o Rally Internacional de Lisboa, que era uma prova que era uma organização do Automóvel Clube de Portugal, que tentava replicar o modelo do
o Rally de Monte Carlo, com a participação de vários concorrentes provenientes de diversas cidades europeias que se concentravam em Lisboa e depois fariam uma ou duas provas complementares e decidiam todo o rally nessa tarde normalmente ensolarada do Estoril. Na primeira participação, o João Lacerda, na sua conhecida arrastadeira, o Citroën 15 cavalos, terminou na quinta posição, portanto, o que foi, obviamente, um bom indício das suas capacidades como condutor e como piloto. O automobilismo nasce nele numa perspectiva claramente de prazer. O João Lacerda não tinha nenhum intuito de fazer como alguns dos seus amigos desta época, campeonatos completos, participar no campeonato de rallies ou levar a sério uma atividade de competição com treinos, com organização suplementar. Ele participava essencialmente nas provas por um gozo pessoal e por uma tentativa de superação que também caracterizou a sua vida. Há uma coisa aqui que me lembro. O João fazia parte do corpo clínico, era subdiretor, e os médicos do Caramulo estavam cada um no seu sanatório, colocados no seu sanatório. Mas era tradicional, à hora do almoço, virem todos para o grande sanatório e almoçarem juntos. Houve um dia do almoço que o Trajano, que era o cirurgião da estância, diz assim: ai, comprei um automóvel novo e tal, uma coisa bestial. Uma vez, duas vezes. Depois, a terceira vez, o João diz assim: mas esse automóvel, isso não presta para nada. O João sabia de carro. Não presta. Então, temos que ir ver. Então, no fim do almoço, vamos todos ver. Então, foi tudo ver o carro. E eu, então mostre lá e tal, como é que isso se trabalha, põe isso a trabalhar. E o Trajano ligou o carro, e quando ligou o carro, pum, bestial, começa o capô a deitar fumo, o Trajano fica branco, sai do carro, abre o capô, aquilo deitava uma fumarada. O João Lacerda tinha instalado uma coisa que eu não sei o que era, uma bomba de carnaval, não sei o que era, porque ele gostava muito desta coisa dos apanhados. E então, aquilo tinha um certo risco, penso eu, mas ele ria-se. Conheci bem o meu avô, João Lacerda, quando fiz o primeiro rally com ele. Que era outra pessoa, ria-se, divertido, pregava partidas. Ou seja, o João Lacerda, lá, nos rallies internacionais lá fora, era outra pessoa completamente diferente do que era aqui, do avô que eu conhecia, que demonstrava pouco este lado de brincalhão. Na década de 50, a estância do sanatorial do Caramulo já começava a perceber-se que tinha, de alguma maneira, tinha os dias contados e, portanto, o Caramulo, para continuar a existir e para continuar a ter relevância, tinha que encontrar outras vias de interesse para continuar a atrair tantas visitas. E o Abel Lacerda, irmão do João Lacerda, lembrou-se e teve esta ideia de criar um museu no Caramulo. Um museu de arte com características únicas e supondo uma grande solidariedade dos criadores e dos colecionadores que contribuíam para uma coleção que tem cerca de 500 peças e que é uma coleção muito diversificada e notável. Parecia uma ideia utópica, aliás, como dizia o nosso avô, mas que era transformadora para aquele espaço. E por isso começou, paulatinamente, a conversar com colecionadores, com artistas, a reunir uma coleção. E a certa altura a coleção já tinha tantas obras que era evidente que tinha que se construir um museu de raiz. E, portanto, o Abel Lacerda criou este projeto que estava na cabeça dele, não estava na cabeça do irmão, e o irmão acompanhava, como se acompanham os projetos dos irmãos e das pessoas que nos são queridas, com interesse, mas com alguma distância, não é? A sua obra à volta do Museu de Arte tem muito a ver com isso, em criar no Caramulo outros focos de interesse e de atração, etc. E em 57 o Abel Lacerda morre num acidente e o João, mais uma vez,
tem aqui uma grande responsabilidade e de um dia para o outro herda este projeto que ele não conhecia em detalhe. Foi uma coisa absolutamente trágica e inesperada, porque estávamos os dois à frente da estância e a certa altura há um dia em que vão os dois num DKV, a Águeda, para um almoço. Pela prioridade passava a linha de Voga, do caminho de ferro, que não tinha guarda. E, portanto, no regresso, o Abel vinha com muita pressa, mete-se e o carro é apanhado pela automotora da linha de Voga e o Abel morre ali no local. Foi um pai para nós, é evidente, depois da morte do meu pai, portanto, Abel Lacerda. Eu que estou muito grato. E tinha 3 filhos, passou a ter 3 mais 3, que era eu mais velho, o meu irmão e a minha irmã. Foi o João, na verdade, que conseguiu terminar a construção do museu e depois expor a coleção. E claro que no momento de expor a coleção, ele socorreu-se não só das personalidades que já acompanhavam este projeto, como o professor Reinaldo Santos e outras personalidades do mundo da história da arte e da museologia, mas também, obviamente, da cunhada e da sua própria mulher, da nossa avó, que no fundo dispuseram a coleção com o desenho que tinha sido feito pelo arquiteto Alberto Cruz e abriram e inauguraram o museu em 59. Claro que isto podia ter tido uma reviravolta muito grande, poderia nunca ter sido terminada a construção, o museu podia ter ficado pelo caminho, mas mais uma vez João Lacerda, com o seu traço de personalidade, foi incapaz de não levar avante e não concretizar o projeto do irmão. Num primeiro momento era o projeto do irmão, mas é evidente que depois ele próprio, no melhor sentido, se apropriou e trouxe para si e tomou como seu aquele projeto. Por vezes nos perguntam o que é o Museu de Caramulo. É simples. É o Museu dos Particulares, em que cada obra de arte está vinculada ao nome do seu doador. Criado há 33 anos pelo meu irmão, conseguiu juntar nesta casa os maiores artistas e os maiores colecionadores portugueses contemporâneos. Não tem qualquer apoio oficial. E nas palavras do seu fundador, eu diria, é uma síntese, é um exemplo, é uma lição. João Lacerda fez uma obra extraordinária, porque o empreendedorismo estava dentro dele, com grande força. Apesar da sua formação de base ser ligada à medicina e da faceta dos automóveis, que é por todos muito conhecida, foi também um empresário de sucesso, pioneiro na área da avicultura em Portugal. João Lacerda, com muito gênio, conseguiu dedicar-se à avicultura, que vai do ovo ao pinto, à galinha, ao frango, às rações, e permitiu a certas pessoas que trabalhavam na Estância Central de Caramulo, que estavam lá há 10, 20, 30, 40, 50 anos, arranjarem emprego na própria terra. Foi uma pessoa bastante conservadora na sua maneira de estar nos negócios. Não era grande amigo do endividamento. Ele foi dos mais notáveis empresários do seu tempo e empresário, quer naquilo que é normal, que é ter um negócio, pensar no negócio e fazê-lo um negócio rentável, como é óbvio, mas fazê-lo também para que outros o seguissem e naquela zona dessem condições a quem lá quis continuar a residir para ter trabalho. O João Lacerda é não só o gestor de todo aquele conjunto extremamente complexo e que movimentava muito dinheiro e muita gente, mas também, digamos, o patriarca
da família. Eu lembro que a mãe dele, a Dona Margarida, que era muito amiga da minha mãe e contava-lhe praticamente tudo, insistia muito com isso. Que no dia em que ela desaparecesse, ele seria o garante de que nada faltaria aos outros membros da família. O meu avô era um patriarca, era uma pessoa que tinha uma presença muito forte lá em casa, mas era ao mesmo tempo uma pessoa que achava que as mulheres tinham que ser independentes. Não podia haver uma pessoa, uma senhora, uma mulher à volta dele que não soubesse conduzir, que não soubesse gerir o dinheiro dela, que não fosse independente. E foi um valor que nos incutiu desde sempre. Acho que este sentido de responsabilidade e esta, eventualmente, alguma austeridade que lhe era atribuída, obviamente tem a ver com o seu percurso de vida, não é? Porque, na sua essência, era uma pessoa muito descontraída, bem disposta, com muito humor, um avô ternurento. Outra forma de ele mostrar o carinho que tinha pelos netos eram os postais de Natal, que são um clássico. Todos os anos, a partir de 1981, começou a tirar uma fotografia sempre com um automóvel, ou motas, ou uma sequência que fizesse lógica, vários automóveis de uma marca, vários automóveis de uma época. Havia sempre um cenário que era sempre diferente, ou era no jardim, ou era ao pé de uma anta, ou era na Serra do Caramulo, com um cesto de piquenique, enfim, todo um aparato que era montado, e depois punha os netos todos espalhados pelo carro. E era engraçado que, por vezes, tipicamente da sua personalidade, passado vários anos, punha o mesmo automóvel no mesmo sítio, nós já muito maiores, e punha todas as pessoas na mesma posição. Houve um ou outro ano em que eu fiz uma birra, não sei porque era muito pequenino, não quis participar, fui forçado a participar, e depois o meu avô, como gostava muito desta questão das repetições, a partir do 3º ou 4º ano, ele já me pedia de propósito para fazer um ar chateado, porque já fazia parte do postal que havia um neto que estava sempre com um ar chateado e contrariado. O nosso avô gostava de competição e, portanto, o gosto pelos automóveis, o gosto pelas corridas vem daí, e essa competição e esse desafio que ele colocava em tudo, para ele e para os outros, eram os desafios que ele nos colocava a nós. Portanto, não havia tempos perdidos. Nós tínhamos que estar sempre em atividade. Mesmo que fossem atividades lúdicas, não havia ócio no sentido de estar aqui sem fazer nada. Portanto, o tempo, aqueles longos verões, eram aproveitados para fazer corridas, para fazer concursos, para fazer rally papers, paddy papers, correr de bicicleta, fazer corridas de natação na piscina, quem chegava primeiro. De facto, eu ficava sempre muito impressionada como é que ele conseguia atravessar aquela piscina de 25 metros de uma ponta à outra, porque eu não tinha fogo para fazer, mas o meu avô tinha, e portanto é uma coisa espetacular. E portanto essa competitividade saudável vinha pela via do desporto, desse desafio, essa ideia de envolver as pessoas e de as levar até ao mais longe que elas conseguiam ir, é realmente um dos traços de personalidade que eu tenho e que eu guardo até hoje. Das primeiras memórias que tenho com o nosso avô, João Lacerda, é desde muito cedo no Autódromo de Estoril a testar carros. Temos ido, fui com o meu irmão Salvador e estávamos à volta do outro lado e à volta dos carros. Nunca chegámos a andar nos carros, mas não sei porque foi um dia que ficou gravado na memória e depois é engraçado mais tarde vermos fotografias, nós em pequenos, à volta disso. Ele quis-nos passar o amor que ele tinha pelos automóveis desde muito cedo. Por isso, todos nós começámos, desde tenra idade, a tocar nos automóveis, a tocar nos motores, a conduzir automóveis. O primeiro carro que eu conduzi, aos 10 anos, foi um Ford T de 1927. Isso marcou muito e ainda hoje me lembro como é que se conduz esse mesmo carro. E a outra coisa que eu acho que me distingue e vem claramente do meu avô, eu gosto de carros. E, portanto, de vez em quando há aquela ideia pré-concebida de que uma mulher não pode gostar de carros, ou não entende de carros, ou para ela os carros são todos iguais. Eu discuto carros, eu sei qual é a marca que eu gosto, o modelo que eu gosto, o que é que eu aprecio num carro. E acho que isso vem do meu avô, esta lógica da independência, mas também o gosto pelos carros e de gostarmos de conduzir. Os netos eram, no fundo, vamos chamar assim, a nova vaga e o futuro do Caramulo, aos seus olhos, com certeza. E realmente ele tinha uma relação fortíssima connosco, quis-nos sempre criar interesse no Caramulo e no museu. A prova disso eram os automóveis que ele comprava, sempre tinha um neto, e uma pista pequenina que fez em casa, onde nós temos as melhores recordações a fazer curvas. Aprendemos a cortar curvas com instruções dele, carros a pedais, carros elétricos, carros esses que, aliás, estão hoje em dia na coleção do Museu do Caramulo.
éramos convidados para fazer a manutenção com o Sr. Antero e rodar os automóveis, éramos convidados com 9 e 10 anos a conduzir os automóveis antigos. É natural que houvesse uma relação com os automóveis e com este mundo automobilístico dos automóveis clássicos que despertasse aqui alguma paixão. Ele queria criar uma vivência não forçada, mas que fosse genuína e que atraísse os netos para o tema do caramulo, da vila, da família e do museu. O João depois modifica-se um bocado. Aquele adolescente de que eu me lembro e que é o jovem médio, que era realmente muito engraçado, ele perde um bocadinho isso, torna-se um bocadinho mais áspero, mais duro, talvez às vezes um bocadinho intolerante. Enfim, todos conheceram isso mais ou menos. Mas eu julgo que isso foi fruto de várias coisas, de várias tragédias que se abateram sobre ele. Ter ficado muito novo com responsabilidade de gerir uma estância senatorial, no fundo com todos os encargos e responsabilidades que isso trazia, enquanto diretor clínico, não é? Portanto, evidentemente formou-se em medicina porque era aquilo se calhar que era expectável, mas acredito também por vocação. Perdeu o pai completamente antes do que seria normal. Perdeu de uma maneira brutal e inesperada o seu irmão, que eram almas gêmeas, e a seguir perde um filho com 20 e poucos anos, perde um genro que era considerado dos mais talentosos portugueses da sua geração e de quem havia muito a esperar e por quem ele tinha uma grande admiração. No fundo foram provas muito difíceis e muito duras e é natural que uma pessoa também desenvolva uma certa austeridade, uma certa seriedade que eu acho que de alguma forma até ia contra a sua natureza, porque a sua natureza de facto, e nós se calhar netos e os amigos com quem ele convivia em Portugal, imensos amigos no estrangeiro, viam esse lado mais ele procurava transparecer esse lado mais radioso, mas é verdade que a vida foi-lhe sempre exigindo muito e muito e muito. Devo dizer que ao princípio, quando o conheci, era muito miúdo e ele intimidava-me bastante. Quando comecei a fazer rallies e já tinha outra idade, era uma pessoa tocado lá e com um calor humano extraordinário, com o qual toda a vida me dei lindamente e tinha a maior consideração por ele. Nós, no C. Santos, temos um carro que é o Peugeot Bebé, que é um carro de 1914, e ele disse-me: tens que fazer o rally, o Figueira de Foz de Lisboa. E deu-me tudo. Deu-me um caminhão para o meu carro moderno, se por acaso o Peugeot Bebé tivesse um problema qualquer, eu poder seguir no meu carro para Lisboa. Deu-me um casaco para a chuva do Museu do Caramulo, enfim, e depois disse-me boa sorte, nunca pares. E eu nunca parei, saí às 8 da manhã, segui os conselhos dele, saí às 8 da manhã e cheguei às 5h30 da tarde ao Campo Grande. No dia seguinte, fui à casa dele agradecer-lhe. Ele olhou para mim e disse assim: nunca pensei que chegasses, toma lá. E deu-me um prospecto, um catálogo do Peugeot Bebé que ele tinha. E devo dizer que conservo isso com muito carinho. Portugal par la route et fait partie de la grande collection de Joao de la Charente. J'ai une collection de voitures, mais j'ai choisi la Miura parce que en Andalousie, Miura c'est l'idéal, hein? Parce que Miura c'est un taureau célèbre. Alors, elle a la marque du taureau, c'est Lamborghini Miura. Presque toutes les Lamborghini avaient des noms de taureaux. Puisque là, c'est le mieux, c'est le plus puissant. Et le plus réussi de Lamborghini aussi. C'est une voiture très puissante, 385 chevaux. Elle fait 290 à l'heure. Et elle est très basse, elle a 1,7 m de hauteur, c'est là vous. O João, que eu conheci relativamente bem, era uma figura que adorava organizar coisas. Para ele tudo tinha que ser metódico, com um tempo preciso, e a vida dele, no fundo, é o corolário desta sua postura perante a vida. A carreira do João Lacerda como piloto amador de competição
é relativamente versátil, não só no tipo de provas como nos automóveis que ele utilizou. Não há propriamente um denominador comum na forma como ele abordou as provas. Ele claramente gostava das provas grandes, de maratona, com elevadas quilometragens, como foi o caso dos ralis de Monte Carlo, que ele fez ininterruptamente de 51 a 55, como a extemporânea prova das 1000 milhas, em 52, e os ralis internacionais a Lisboa, com os quais iniciou a sua carreira e que fez de 48 a 1950. Fez também várias provas de velocidade, fundamentalmente rampas, no total de 14. Fez 4 circuitos na Boa Vista e Monsanto e fez um único rally, por curiosidade, o Rally a Viseu, num Vauxhall. Ele basicamente fez as provas no Citroën 15 cavalos, comprou um Jaguar XK120 em 1951, com o qual fez circuitos e rampas. Ele tem um episódio um bocadinho mais infeliz no circuito da Boa Vista. Dizem os jornais da época que teve um problema de travões, não passou dos treinos, não chegou a fazer a corrida, não se magoou. Era um belíssimo Jaguar que ficou por aí. A participação nas 1000 milhas é absolutamente extraordinária, porque é decidida, talvez numa conversa de café, com o Dr. Francisco Luzes, de quem era grande amigo. Eles combinaram ir ver a prova das 1000 milhas em 1952. Mas no meio da conversa resolveram que a melhor maneira de ver a prova era participar na prova. E foi isso que fizeram, num Peugeot 203 praticamente de série, com uma preparação Nardi que o Dr. Francisco Luzes tinha no seu carro, e resolveram inscrever-se e acabaram por ter uma participação honrosa, visto que conseguiram um bom lugar final na classe. Infelizmente, eles não se registaram no fim, ou seja, há registro da classificação, mas a classificação não é oficial. Nos ralis de Monte Carlo havia sempre provas complementares. Em 1954, a organização decidiu à última hora fazer uma prova de rampa e convidou, abriu a prova aos 100 primeiros classificados, mas facultativo. O João Lacerda concorreu na sua Terracion, fez uma prova exuberante, ficou em 9º lugar da geral, à frente de um piloto relativamente conhecido, que era o Stirling Moss. E no ano seguinte, com o DKV, na prova complementar normal, acabou por ficar em 5º lugar da classe, à frente de um outro piloto muito conhecido, Jean Berrat, que era também um piloto ganhador de Fórmula 1. Não deixa de ser revelador das capacidades do João Lacerda enquanto piloto de condução, mesmo sendo o mais puro amador que podia haver. Uma das coisas que mais me impressionou foi a forma exaustiva como o nosso avô fazia estas preparações. O Sr. Anter, que trabalhou com ele desde o início do museu, a restaurar e a manter todos os automóveis, era um excelente mecânico, mas era o rigor do avô que conseguia levar os carros àquele ponto em que depois ela era conhecida internacionalmente. This is a man who, in his youth, did like the Monte Carlo Rally, he did the Mille Miglia, but then with old cars, he would think nothing of just getting in like a Bugatti or whatever and just driving across Europe. He would go to events and he mixed it with people from other countries. This wasn't just a Portuguese character, you know, he was an international figure. O nosso avô dizia que preferia sair de carro do Caramulo para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, do que apanhar aviões. Para já porque era mais divertido e porque ele realmente tinha o prazer da condução. E podia circular com os automóveis. E depois porque durante muito tempo era realmente mais rápido do que ter que ir de carro para Lisboa apanhar um avião. O envolvimento do João Lacerda com os automóveis
acaba em 1954. Eu acho que a sua atividade profissional e possivelmente o risco de fazer corridas à época deixa de fazer sentido. A coleção do João Lacerda nasce como uma reação a uma mudança que houve. Pelo que nós ouvimos dizer, a nossa bisavó terá pedido ao nosso avô para deixar de fazer corridas porque, enfim, isso acarretava perigo e risco. Ele acabou por se dedicar a transmitir a sua paixão pelo automóvel através do colecionismo. A história começa quando ele encontra à beira da estrada, no início dos anos 50, um Ford T, de 1925, um automóvel que foi também bastante difundido em Portugal e por todo o mundo, e decidiu que era interessante recuperar aquele veículo e, eventualmente, mais tarde, partilhar com ele a sua utilização, a sua exposição. E essa foi a gênese do museu e da coleção automóvel do Museu do Caramulo. Desde pequenino, quando eu estava à mesa, guiava os carros com um prato na minha frente. E quando é que comprou o primeiro carro? Bem, dos antigos. O primeiro carro antigo foi um Ford T que está do outro lado, porque encontrei-o abandonado ao largo, na beira da estrada. Fez-me pena um carrinho tão bonitinho estar abandonado. Perguntei se vendia, disseram que sim, custava 2 contos, comprei, e isso foi o começar da coleção. E quando é que surgiu a ideia do museu? Bem, isso já é a posteriori. Eu primeiro comecei por comparar automóveis porque gostava deles, e comprava todas as marcas, todos os modelos, etc. e tal. Depois achei que era um bocado de egoísmo, as pessoas todas que me pareciam a querer visitar os automóveis não poder estar aberto ao público, e resolvi construir uns edifícios para expor os automóveis, mas a ideia inicialmente não era fazer museu, era ter os automóveis na minha casa, na minha garagem, para os gozar. E continua a gozá-los? Continuo a gozá-los, evidentemente, e dar sobretudo muito gozo às outras pessoas que têm a oportunidade de ver automóveis que, se estivessem fechados em minha casa, certamente não viam. O museu expõe 67, 68 automóveis, todos eles em condições de restauro impecável. E todos andam? Todos andam, porque isso é uma característica deste museu, ou desta coleção, não sei se lhe chamo museu, se lhe chamo coleção, é que, para mim, um automóvel que não anda não tem razão de ser. Um quadro não tem que andar, está pendurado numa parede. Um automóvel que não anda é um absurdo. Para João Lacerda era absolutamente indispensável que todos os automóveis da coleção pudessem estar prontos a circular assim que ele pretendesse sair com eles. No final dos anos 50 não existiam museus do automóvel, mesmo o Museu Nacional de Inglaterra só apareceu já nos anos 70, também a coleção de Mulhouse dos irmãos Schlumpf também só se tornou um museu nos anos 60. O museu era o ponto de partida e de chegada dos seus projetos, fosse enquanto instituição cultural e, portanto, polo dinamizador do Caramulo, fosse também enquanto, obviamente, ponto de ligação para o mundo automóvel, para as corridas de automóveis, para os inúmeros ralis que fez com a coleção de automóveis, porque a verdade é que, depois de estar exposta à coleção de arte, o resto do chão permanecia por ocupar. Depois da inauguração, começaram, de facto, a promover esta ideia e de tentar dizer-lhe que ele devia, se calhar, expor a sua coleção de automóveis, que até poderia conjugar as duas coleções, e eu acredito, sinceramente, que isso não tivesse no seu projeto original, mas foi uma perfeita conciliação de interesses e de vontades, e realmente criou um museu único, com uma coleção de arte e uma coleção de automóveis que é muito original, que não é evidente e que é hoje uma imagem de marca, e a identidade do museu é a conciliação destas duas coleções e destas duas personalidades. He created this museum at a time where car museums were incredibly unusual. I mean, it was a very brave thing to do. Aquilo foi feito quase peça a peça, quase com trabalho de minúcia, de paciência, porque Portugal nunca tinha sido um país de indústria automóvel, ou só fugazmente, com umas coisas sem importância, como a Inglaterra, como a França. Portanto, recuperar e arranjar modelos antigos de automóveis em Portugal era bastante mais difícil. Ele conseguiu realmente, ao longo de alguns anos, recuperar uma série de modelos espantosos e criar
um modelo que é uma coisa absolutamente notável, não só pela qualidade dos automóveis, mas sobretudo pela maneira como está exposta, etc., e pelo significado simbólico de alguns exemplares. E a pedir-lhe o favor de me destacar uma, duas ou três das peças mais preciosas, das peças mais valiosas. Quer ter essa habilidade? As duas mais representativas para mim aqui, sob o aspecto mecânico, evidentemente, que é o que conta fundamentalmente no automóvel, a estética tem o seu interesse, mas a mecânica não pode de maneira nenhuma passar para segundo plano, é o Mercedes. O Mercedes do Nuno Santos, que realmente é uma peça rara e extraordinária, e a Bugatti, que me pertence felizmente e que foi propriedade do saudoso Lerfeld, o corredor Lerfeld, que morreu há 2 anos, como sabe. Esta Bugatti realmente foi o expoente máximo da indústria automóvel nos anos 20 e 30 e foi a que deu mais prestígio ao seu criador, ao Bugatti propriamente dito, que foi, enfim, o melhor engenheiro, o melhor realizador de carros dos anos 30. I remember the very first time I visited the museum and just seeing the lights go on. I didn't really know what to expect. And so walking in, there's like a Type 35 Bugatti, and there's a Type 57 Bugatti, and there's a different type of Type 35 Bugatti, and then that's just the first 3 cars. And then just going down the line, Hispano, there's a Pegaso, there's a Mercedes Goldwing. I mean, it's like, how did this man know to save all of these cars and why they mattered? And then it's just, saving them for future generations. Havia algo que já estava completamente apurado, é que havia uma enorme vontade em escolher os automóveis da coleção como tendo uma importante relação com Portugal. E daí a coleção ter tantos automóveis interessantes, os automóveis de Salazar, os carros de corrida, os Bugatti de competição, do Henrique Lerfeld, o Rolls-Royce que veio para ser utilizado pela Rainha de Inglaterra, depois também foi utilizado pelo Papa. Portanto, todo este tipo de critérios que fazem com que, para onde quer que a gente se vire na exposição permanente, temos um monumento quase da nossa história de Portugal. E isso, naturalmente, é muito diferenciador. E hoje em dia temos um centro documental, os dossiês que fazem parte do arquivo do Museu do Caramulo, conseguimos ir lá buscar informação de Ferraris antigos que já passaram aqui pela coleção. Já fomos consultados por museus por este mundo fora, porque guardava desde a primeira fatura de gasolina, todas as reparações, tomava notas, o que é que estava bem no carro, o que é que não estava, as dúvidas. O meu avô era obcecado por fotografias, sempre tinha um carro novo, fotografava sempre no mesmo sítio e do mesmo ângulo. Aliás, tinha quase este fetiche de muitas vezes repetir fotografias com muitos anos de diferença, mas nas mesmas posições. O que eu acho que o meu avô gostava nos carros eram as coisas únicas. Porque quando nós passeávamos no museu, quando estávamos com ele, o que ele nos chamava a atenção era porque é que aquele carro era diferente. Acho que ele adorava a velocidade, isso não tenho dúvida nenhuma, mas os carros que ele mais gostava não eram obrigatoriamente os que andavam mais rápido. E, portanto, acho que era uma característica que lhe dava adrenalina, como dá a muitas pessoas, mas eu acho que a coleção dos carros e a relação que ele tinha com os carros era o que era único naquele carro. Numa coleção desta dimensão e com várias dezenas de automóveis, é muito difícil conseguir manter este princípio de que todos eles têm que estar prontos a funcionar. Claro que havia um mecânico inicialmente, Antero Paiva, mas também depois uma equipa de apoio para garantir que todos os automóveis estão prontos a sair a qualquer momento. E esse princípio basilar da coleção continua a ser mantido hoje com as novas gerações e, para além disso, existem inúmeros motivos para isso acontecer, porque existem vários eventos ao longo do ano, vários momentos em que os automóveis saem à rua e que as pessoas podem contactar com eles, sentir o seu cheiro, as suas vibrações, a sua velocidade, em alguns casos, noutros não, que são mais lentos, mas toda esta vivência do automóvel é partilhada com os visitantes e com os amigos do museu. Foi ele que esteve por trás da fundação do ACP Clássico, foi ele que esteve por trás do renascimento do Figueira da Foz de Lisboa, e eu penso sobretudo que, além de todo esse trabalho que ele fez, que foi o trabalho de uma vida, basta entrar no Museu Automóvel do Caramulo para se perceber bem
o que é que ele foi. Com a sua participação constante em provas internacionais, os eventos mais fantásticos, que só os melhores colecionadores iam, Portugal estava sempre representado por João Lacerda. Foi muito interessante ver o avô nas relações internacionais que ele conseguiu desenvolver. O avô era um dos membros do Automóvel Clube de França, era um dos poucos membros da secção de desportos motorizados, do ASA, para onde eram depois convidados para provas especiais e para onde, numa vez ou outra, fui com ele e participei com ele no norte de França e noutros locais, nessas provas. E foi também, durante muitos anos, um dos membros da Comissão Histórica da FIA, que tem um trabalho importante a regular a participação dos veículos históricos na cena internacional e até, de alguma forma, a cautelar as legislações que saem para garantir que o automóvel histórico tem sempre um lugar e pode circular. Eu era muito apreciado por toda a gente, como era muito popular e muito fácil de diálogo, toda a gente gostava muito dele. Era realmente uma pessoa muito bem recebida por todos e sempre muito acarinhado. Projetou até Portugal enquanto um polo de colecionismo automóvel, de uma forma que se calhar era impensável na altura. Nós tínhamos cá de facto os automóveis, pouco a pouco foi surgindo também o interesse e surgiram outros colecionadores. Naturalmente o trabalho e a missão de João Lacerda também foi inspirar as pessoas à sua volta. Todas elas, inclusive até profissionais desta área que se dedicaram a este tema, como eu próprio. Naturalmente, para mim, João Lacerda era uma inspiração pela sua paixão, pela sua dedicação, pelo rigor. Quando o museu já estava aberto ao público, foram doadas uma série de obras de arte em nome dos filhos e dos sobrinhos. O avô fez exatamente a mesma coisa com os netos. Pegou na coleção das motas e pegou na coleção das bicicletas e fez a doação ao museu em nome de cada neto. E era tão criterioso na doação que ele foi doar a bicicleta e a mota que cada neto gostava. Isto demonstra muito das tantas a sua vontade desta instituição sobreviver muito além da minha geração e da próxima geração. He went to a lot of trouble to save historically important cars that otherwise would have been destroyed. I mean, you look at his cars from the collections, and like his Rolls-Royce, which he saved in 1956 from scrapyard. There's the Mercedes Grosser. I mean, that was ready to be converted into an ambulance, and he saved that. So, yeah, he did a lot. And now you look at it, you know, with his grandchildren and what they've achieved. You know, they're maintaining the cars, building a new audience for the cars, they're staging these amazing events. É muito difícil imaginar como é que seria o mundo do colecionismo automóvel em Portugal sem João Lacerda e sem o seu trabalho com o museu. Na verdade, ele foi o fundador deste movimento, desta necessidade de nós olharmos para o passado e para o nosso património automóvel e sentirmos uma vontade de o preservar e de garantir que essa preservação se irá prolongar no futuro. E esse é o seu maior legado. Tenho esta ideia, realmente acho que era do caramulo, de facto, para a Europa e para o mundo. E bom exemplo disso, e o que marca esses momentos todos, são os inúmeros ralis e passeios que fez com os automóveis pelo mundo fora, não é? Quantas pessoas é que estiveram com um automóvel na Praça de São Marcos, em Veneza, ou tiveram a fazer um rally da Louis Vuitton na China, não é evidente, não é? E tudo isto a partir do caramulo. Como qualquer colecionador, o meu avô teve sempre uma criança dentro de si e foi assim até ao fim. E só dessa forma foi possível constituir esta coleção. Hoje seria, eu diria, extraordinariamente difícil, para não dizer impossível, reunir um conjunto de automóveis e motos com estas características que estão patentes na coleção do museu e que continua a ser um polo agregador de todos os entusiastas, através dos eventos, através da possibilidade de visitar o museu. Mas eu acho que o mais importante aqui, e realmente o legado que João Lacerda nos deixou, foi de facto termos em Portugal
um museu extraordinário com uma coleção fora de série que nos conta a história e a evolução do automóvel com a ligação ao nosso país e que, sendo uma instituição privada, está, na verdade, ao serviço de todos os portugueses.